Boa noite, irmãos. Todos bem? Todos tranquilos, em paz? Graças a Deus, todos bem. Então vamos à nossa exposição bíblica dessa noite. Antes da gente iniciar, passar um recado para a igreja. Veja, nós temos estado em oração em relação à volta dos cultos presenciais. Como os irmãos sabem, nós temos um problema logístico aqui, por causa que o nosso espaço é muito pequeno. E o número de pessoas que teria que congregar seria extremamente pequeno, nós teríamos que fazer seleção. Não sei se os irmãos sabem, existem igrejas que estão funcionando e existem igrejas que estão fechadas, porque não querem fazer a separação das pessoas da maneira que está sendo proposta. Então, de momento, nós não temos ainda uma data para retorno do culto. Eu só vou fazer esse movimento quando eu tiver com uma certeza de uma segurança para todos, de fazer com uma estratégia correta. Assim, o que eu peço é que os irmãos façam orações por isso. E lembrando que nós estamos disponíveis a todo e qualquer momento, com um aconselhamento bíblico, como eu falei, eu já abri espaço para se alguma família quiser se encontrar conosco. Nós temos aqui a região da Represa, aqui próxima, temos até o meu próprio jardim aqui, então nós estamos disponíveis. Então qualquer problema, os irmãos sabem que pode contar com o aconselhamento pastoral. Amém? Então vamos para o nosso salmo de hoje, Salmo 23, um salmo bem conhecido. Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós possamos, Senhor, estarmos aprendendo de Ti, que nós possamos ser edificados nessa noite pelo Teu poder e pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, só relembrando, nas quartas-feiras nós estamos fazendo o estudo do Gênesis, e na palavra da semana passada, eu estava falando que Deus escolheu abençoar a humanidade através de três coisas via Abraão. Primeiro, através de um rei messiânico. Depois, através de um povo escolhido. E por último, através de um reino. O que acontece? O povo escolhido é Israel. Nós vamos estar tratando também sobre isso. O rei messiânico é Jesus. Essa bênção já veio para nós. Agora falta o aspecto do reino. E por que é importante falar em reino? Na verdade, o reino ele chega até ser um processo escatológico. O que é o processo escatológico? As coisas do fim. Por exemplo, vida após a morte, quem trata é escatologia. Uma das coisas que vai acontecer após a nossa glorificação, nossa ressurreição, vai ser o reino. E esse é um assunto que não é falado nas igrejas. Existem duas posições clássicas. Uma, das igrejas históricas, os irmãos aliancistas entendem o seguinte, que o reino ele é alegórico, ele é um reino simbólico. Ele já está acontecendo hoje, com Jesus no céu, e que os 1000 anos que o Apocalipse fala do reino de Cristo, eles não são literais. 1000 é um símbolo. 1000 é uma alegoria.
Então o que os irmãos das igrejas aliancistas entendem? Que o reino já está acontecendo, que Satanás já está preso, como diz o Apocalipse, e que com a volta de Jesus inicia a eternidade. Veja, entendemos essa postura, compreendemos essa postura, eu já estudei essa visão teológica, mas nós não concordamos. Nós entendemos que ela fere o princípio da interpretação literal das Escrituras. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos? Num aspecto novo, nos nossos estudos do Apocalipse, nós já falamos sobre o milênio. Mas agora eu quero explorar em cima do livro do profeta Isaías. E 3 coisas nós vamos explorar. Vão ser 3 palavras sobre o reino. A primeira delas, que vai ser hoje, eu vou mostrar para os irmãos como que se chegou nessa visão que os amilenistas têm, que os aliancistas têm. Segundo, eu vou mostrar um dos efeitos dessa visão, que é a israelização da igreja. Por quê? Porque dentro dessa visão, eles entendem que a igreja substituiu Israel. E que todas as promessas que nós vamos ver na Bíblia são aplicadas simbolicamente sobre a igreja. Isso chama-se teologia da substituição. Isso aí gerou efeitos. Isso aí gerou vida prática. Toda teologia leva uma vida prática. E o terceiro aspecto que eu vou estar mostrando para os irmãos é por que o milênio tem que ser literal. Então eu vou estar mostrando na Escritura textos que apontam de uma maneira muito contundente que vai haver um milênio. E vou estar mostrando os porquês. Lembrando que eu estou aberto, qualquer irmão que tiver dúvida, pode mandar perguntas para o WhatsApp, o grupo da igreja. Lembrando que, aliás, manda no WhatsApp particular, que eu vou estar respondendo. Lembrando que a gente não deve entrar em discussão com isso. Nós temos que respeitar o que os queridos irmãos aliancistas pensam, porém temos que ser convictos da nossa maneira. Veja, a escatologia não é uma área que sugere quebra de comunhão. Não é heresia. Crer que o milênio é simbólico não é falso ensino. Não compromete a qualidade do ensino nas igrejas aliancistas, mas é uma coisa importante. Nós ficamos confortáveis em interpretar de maneira literal. Então vamos ao nosso texto base, livro do profeta Isaías, capítulo 2. Isaías 2. Versículo 1. Vão ser 4 versículos. Diz assim: palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Para quem é endereçada a palavra? Judá e Jerusalém. Então aqui eu tenho de maneira clara para quem foi indicada essa palavra. Você vê a palavra igreja aqui? Não, só vai juntando as peças. Versículo 2. E acontecerá nos últimos dias. Segundo ponto. O que são os últimos dias? Os últimos dias são o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Quando começaram os últimos dias? Há 2000 anos atrás. Quando terminam os últimos dias? Na volta de Jesus. Após no Armagedon, vai estabelecer o milênio. Então eu tenho um tempo. Primeiro eu tenho um alvo da profecia. Segundo eu tenho um tempo, os últimos dias. Continua, versículo 2. Que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes,
e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e esses converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Veja, primeira pergunta aqui. Esse tempo já aconteceu em alguma época da história? Em que todas as nações foram a Jerusalém e a Sião e que a lei começou a ser ensinada lá? Não. Em algum tempo da história, aconteceu que Deus está regendo politicamente, fisicamente, toda a humanidade? Nunca aconteceu. Quer dizer, essa é uma profecia para o tempo futuro. Mais uma pergunta. Aconteceu na história algum tempo em que a obediência dos mandamentos do Senhor produziu uma paz de tal forma em que as nações desaprenderam de guerrear e que transformaram suas armas em instrumentos agrícolas? Isso já aconteceu? Não. Eu pergunto, para quem defende hoje esse milênio, esse reino espiritual, está acontecendo isso hoje na Terra? Concordam que é um problema? Eu tenho que dizer que tudo isso aqui está se encaixando na vida do crente. Veja, se a igreja substituir Israel, eu tenho que pegar esse texto, alegorizar a interpretação dele de uma forma tal, e que eu digo que isso está se aplicando hoje para a vida do crente. Mas nem os crentes está acontecendo isso. Percebe o problema da visão teológica? Então, quando eu interpreto ao pé da letra, eu vou ter dificuldade. Quer ver um outro texto bem conhecido dos irmãos? Isaías capítulo 11. Olha que interessante. Versículo 1. Os irmãos conhecem. Por que brotará o rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará? Quem é Jessé? Pai de Davi. Quem é o rebento que vai brotar da raiz de Jessé? O Messias, Jesus Cristo, da casa de Davi. O leão da tribo de Judá. Versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito do conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Eu pergunto, essa profecia se cumpriu? Sim. Jesus veio da linhagem de Davi? Sim. Jesus tem toda a sabedoria? Sim. Eu pergunto, essa profecia do livro de Isaías se cumpriu de maneira literal ou de maneira simbólica? Literal. Não, ela não tem nada. Estou perguntando aqui, a primeira parte. Literal. Jesus veio da raiz de Davi. Lucas prova isso. Mateus prova isso. E sobre Jesus repousava todo o poder e toda a sabedoria. Então a primeira parte da profecia se cumpriu literalmente, sem símbolo nenhum. Agora vamos continuar, versículo 3. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Olha que interessante. Existe temor do Senhor no ministério de Cristo? Sim. Ele julga com justiça aos pobres? Sim. Mas olha que interessante, a continuação da profecia
Não se cumpriu. Por quê? Porque Jesus não está ferindo a terra com vara de ferro. Com vara que sai da sua boca. Eu pergunto, Jesus hoje reina sobre a terra? Sim. Não, literalmente. Não. Jesus hoje reina nos céus. Mas essa profecia é endereçada a pessoas. Literalmente. Mas quer ver? O texto continua, versículo 5. A justiça será o cinto dos seus lombos, ok. E a fidelidade o cinto de suas entranhas, ok. Olha o 6, o que começa a acontecer com o texto. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Vamos primeiro perguntar. Versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Hoje em Jerusalém, o santo monte é Jerusalém. Hoje em Jerusalém, em algum momento da história, se deixou de fazer mal lá? Ali foi um lugar santificado? Não. Hoje, para você ter uma ideia, tem um templo profano lá, que é a Mesquita Al-Aqsa, que está no Monte do Templo. O livro que é ensinado naquela mesquita diz que os gentios e infiéis têm que morrer, que é o Alcorão. Percebe? Nunca se cumpriu. O versículo 10. A raiz de Jessé, que é Jesus, foi colocada para estandarte em todos os povos? Buscada pelos gentios? Não. O mundo hoje é anticristo. Temos visto a olhos vivos no mundo uma política anticristã e a igreja vai se tornar inimiga do Estado. A igreja vai ser perseguida. Não bastasse isso, eu pergunto, o leão já pastou com a ursa? A criança já criou os filhotes? Não. Aí eu pergunto, se a parte da profecia que se cumpriu de maneira literal, em Jesus vindo em carne, por que o resto da profecia tem que ser alegórico? Não é algo estranho? Não é uma incoerência? Uma inconsistência? Sendo interpretação alegórica, o que é o lobo? O que é o urso? Eu ouvi uma brincadeira do Marcos Anconato. O lobo é a torcida do Corinthians. O urso é a torcida do Palmeiras. Entendeu? A áspide é a torcida do Coxa. Porque veja, se eu começo a alegorizar o sentido das palavras, as palavras perdem o sentido. Eu posso dizer com qualquer coisa aqui. Percebe o problema da interpretação alegórica? Eu posso dizer que o lobo é o pervertido que se converteu e que, mudado pela palavra de Deus, se juntou com o leão, e o leão, na verdade, é um judeu da tribo de Judá, e como Jesus é o leão da tribo de Judá, eles vão estar juntos, porque em Cristo Deus uniu os gentios e uniu o judeu. Não tem limite. Eu faço o que eu quero com a profecia. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Nós vamos ver isso mais à frente, na terceira palavra. As profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias, todas se cumpriram literalmente. Nenhuma foi alegórica. Percebe? Então tem que tomar muito cuidado. Ah, irmão, quer dizer que não tem profecia, não tem trecho da Bíblia que é alegórico? Um texto clássico. Quando você faz bem para o seu inimigo, você amontoa brasas vivas na cabeça dele. A pergunta, o fazer bem ao inimigo é algo literal ou é algo simbólico?
Literal. Agora, amontoar a brasa viva na cabeça dele é simbólico ou é literal? Simbólico. Você não vai botar carvão aceso na cabeça dele. Percebe? Esse é um exemplo bem básico. Aí você pergunta, mas pastor, como que se chegou nessa interpretação alegórica? É uma boa pergunta. Veja, os apóstolos, eles acreditavam num reino literal. O povo de Israel acreditava no reino literal. Se vocês lembrarem, nos evangelhos, teve um momento que Jesus se evadiu da multidão porque eles queriam proclamá-lo rei. Lembram disso? Nós vamos mostrar esse texto. Para eles, veja, qual foi a acusação que os fariseus fizeram contra Jesus? De que ele se dizia rei dos judeus. E que os judeus só tinham um rei, César. Só que Jesus jamais se auto-intitulou rei dos judeus. Nunca Jesus trouxe. Veja, a expectativa do povo de Israel é que o Messias fosse um grande líder militar, que derrotasse os inimigos de Israel e que fosse levantado o rei. E que o trono de Davi fosse restabelecido e ele se sentasse no trono de Davi. Isso aconteceu em Jesus? Não. Jamais aconteceu isso no ministério de Jesus. Então eu tenho que tomar muito cuidado. A igreja primitiva acreditava em milênio. Acreditava no reino. Eu peguei alguns aqui. Vou até pegar meu caderninho. Veja. Pápias, em 140 depois de Cristo, foi um dos pais da igreja. Acreditava no reino literal. A Epístola de Barnabé, que é um livro apócrifo, não é um livro canônico, mas que traz muitas informações da vida cristã antiga, em 135 depois de Cristo, acreditava no reino literal. Justino Mártir, 165 depois de Cristo, ele acreditava no reino literal. Quem mais? Irineu de Leão, 202 depois de Cristo, acreditava no reino literal. Tertuliano de Cartago, no ano 220 depois de Cristo, acreditava no reino literal. Então a igreja primitiva acreditava no reino literal. Tem uma outra informação interessante, o seguinte, um historiador, você não precisa gravar o nome, Edmund Gibbon, ele escreveu uma obra literária chamada A Queda do Império Romano. E ele diz o seguinte, que um dos motivos da queda do Império Romano era a crença do chamado quiliasmo. O que é quiliasmo? Quili vem da palavra quilo. Quilo quer dizer 1000. O que é um quilo? 1000 gramas. Quiliasmo, o reino de 1000 anos. Quem ensinava esse quiliasmo? Os cristãos. Um dos motivos que os cristãos foram duramente perseguidos pelo governo romano foi porque eles ensinavam um milênio, um outro reino. Eles diziam que aquele reino era perene. E queria vir um outro reino. Então esse historiador pesquisou profundamente e encontrou isso. Aí se pergunta, tá, pastor, os principais heróis da fé, da igreja primitiva, os apóstolos acreditavam no reino literal. Como mudou? A história é bem simples. Quando o imperador Constantino se converteu entre aspas, e o cristianismo deixou de ser perseguido e depois veio a se tornar a religião oficial do Estado, teve um historiador chamado Eusébio de Cesareia, um grande historiador. Só que esse historiador tinha um fato interessante. Ele era fã de carteirinha do imperador Constantino. Imagina o seguinte, imagina você viver no Brasil e no Brasil você ter a tua fé perseguida. De repente aparece um presidente que libera tudo e a igreja para de ser perseguida e, ao contrário, começa a ser admirada. E o próprio presidente se diz cristão. E você recebe a incumbência de escrever uma biografia
daquele presidente e da fase histórica que está passando. Eusébio de Cesareia, o que acontece? Bom, agora o império é cristão. Esse império, ele se espalha pelo mundo conhecido. Roma é grande. Ao se espalhar pelo mundo conhecido, o que vai acontecer? O reino que a Bíblia fala vai ser instituído. Isso aconteceu no século IV. A partir dali, eles começaram a entender como o Império Romano se cristianizou. Aquilo era o milênio bíblico. E a interpretação literal de um reino bíblico, ela começou a ser abandonada e começou a ser deixada para trás. Outra questão, a ideia de que esse reino bíblico era voltado para os judeus começou a ser duramente combatida pelos antissemitas. A igreja do terceiro e quarto século era inimiga dos judeus. A igreja perseguia os judeus. Para vocês terem uma ideia, teve um grande bispo chamado Ambrósio de Milão, século V, que o que aconteceu? Numa igreja da Ásia, ali na região de Antioquia, após a pregação de um bispo, os fiéis da igreja saíram da igreja e queimaram a sinagoga. O imperador romano, quando ficou sabendo daquilo, falou: vocês vão pagar a sinagoga e vão reconstruir a sinagoga. Quando Ambrósio de Milão ficou sabendo disso, começou a pregar contra o imperador. E começou a dizer que os judeus eram inimigos de Cristo. Até que a coisa chegou num ponto tal, onde um imperador num culto foi extremamente constrangido por uma pregação duríssima, e o imperador, a partir dali, retirou aquela obrigação de pagarem multa e reconstruir a sinagoga. A partir dali se oficializou o antagonismo e a perseguição da igreja contra os judeus. Os judeus passaram a ser persona não grata. E aí, na sequência, vem Agostinho com a obra Cidade de Deus, Cidade dos Homens, que foi quem lançou as sementes para dizer que a igreja substituiu Israel. Essa visão entrou para a Igreja Católica. A Igreja Católica é antissemita. Para vocês terem uma ideia, a Segunda Guerra Mundial, todo judeu que tentou fugir para a Itália, para o Vaticano, foi preso. Os padres ficaram quietos. Agora, essa visão antissemita também foi para a Igreja Protestante. Por exemplo, a Igreja Luterana Alemã aprovou o Holocausto. Coisa séria. Por quê? Porque é teologia. Se a igreja substituir Israel, Israel não é mais o povo de Deus. Então que se dane. Lembra? Toda teologia leva uma prática. Então essa história de que o reino era literal morreu no século IV. E ela veio se arrastando até meados do século XIX. No século XIX começaram a aparecer os que, como nós somos chamados, dispensacionalistas. Existe registro histórico de judeus na Europa sendo ajudados por igrejas dispensacionalistas. Por quê? Porque para o dispensacionalista, o povo judeu é povo escolhido de Deus. E igreja é uma coisa, Israel é outra. Nos lugares onde havia igrejas dispensacionalistas, essas igrejas ajudavam os judeus. E cuidavam deles. Porém, em torno de 1900, foi publicado um livro, que é o livro base da teologia, da escatologia aliancista.
E esse livro ensinava basicamente o seguinte: o Apocalipse não pode ser lido de maneira literal. E o Apocalipse não pode ser interpretado como uma linha só. Como tem que fazer? 7 vezes o Apocalipse conta a mesma história. E em cada vez que ele conta a história, ele coloca uma coisa diferente. E na última vez que ele conta a história, o Apocalipse está falando do milênio lá no céu. Esse livro foi escrito em 1906 e ele sistematizou todas as teologias escatológicas aliancistas. E aí isso se consagrou. E aí isso ficou sacramentado de maneira positivada. Então hoje você vai numa igreja metodista, eles usam essa interpretação. Você vai numa igreja presbiteriana, eles usam essa interpretação. Você vai em todas as igrejas históricas, eles usam essa interpretação, que foi consagrada nesse livro. Agora, nós entendemos exatamente o oposto. A Bíblia é literal, Israel é Israel, igreja é igreja. Essa visão tem pelo menos 250 anos. Lembrando que o aliancismo, ele começou a ser desenvolvido em 1650, mais ou menos. E o dispensacionalismo começou a se desenvolver em 1700. E os dois evoluíram até os dias de hoje. Só que a escatologia aliancista, ela foi sacramentada e positivada com esse livro, que foi publicado no início de 1906, se eu não me engano. Entendeu? Eu não tenho o título do livro aqui, mas o Marcos Granconato tem. Mas também não é importante, porque nós não vamos ler esse livro, nós não vamos estudar esse livro, e ele é irrelevante. O estudo desse livro traria mais confusão do que outra coisa. Amém? Então vamos seguir um pouquinho mais. Veja, o que mais aconteceu? Agostinho, na obra Cidade de Deus, Agostinho fez o seguinte: ele disse que o milênio é o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Nós não podemos esquecer que Agostinho lançou a base de toda a escatologia da Igreja Católica e das igrejas históricas. Aí você vai falar, mas pastor, e Lutero? Pra vocês terem uma ideia, Lutero achava que talvez o Apocalipse tinha que ser tirado do cânon. Aí você fala, mas como isso, pastor? Simples. Por exemplo, Calvino não optou muito. Mas Calvino tinha essa visão de milênio, que herdou. Para vocês terem uma ideia, as confissões mais antigas aliancistas, por exemplo, a Confissão de Augsburgo. Confissão de Augsburgo eu marquei aqui. Igreja Anglicana, se eu não me engano, é século XV, Confissão de Augsburgo. Já diziam que o milênio era entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda. É coisa antiga. Os reformadores não tinham essa ênfase. Nós temos que entender, existe uma coisa importante, que inclusive não é muito falado em meios que têm a sua teologia com base reformada. Mas nós temos que entender que houve um processo de restauração da igreja. Esse processo fica muito claro. Por exemplo, Lutero. Lutero reformou o quê? Salvação só pela fé. O chamado de Lutero da parte de Deus foi o quê? Restaurar a salvação pela fé. Combater as indulgências. E isso ele fez muito bem feito. Calvino mexeu em quê? Entre outras coisas, a obra de Calvino é muito mais completa que a de Lutero. Interpretação gramatical literal dos textos bíblicos. Foi Calvino que começou. Por quê? Porque Calvino foi aluno de direito, ele estudou para ser advogado, aí ele tinha um professor que interpretava as leis de maneira gramatical literal. Quando ele viu aquilo, ele falou, nós temos que aplicar isso à Bíblia. E aí surgiu o método gramatical literal. Então, Calvino mexeu em quê? Na hermenêutica e na exegese bíblica.
Na sequência, quem vem? Importante. John Wesley, que deu início ao movimento metodista. O movimento metodista não era uma igreja. O movimento metodista eram homens que buscavam, numa sociedade que se dizia cristã e que era extremamente corrompida, eles buscavam santidade. Por isso que eles eram chamados de metodistas. Para vocês terem uma ideia, John Wesley morreu se dizendo presbiteriano. Embora tenha sido proibido de pregar nas igrejas presbiterianas. Mas o que Wesley, o que Whitefield restauraram? Eles restauraram a santidade, as disciplinas espirituais. Aí você tem na sequência, por exemplo, Jonathan Edwards, o maior pastor americano. O que ele restaurou? Uma vida intensa com Deus. Uma vida com uma espiritualidade diferenciada. Por exemplo, os irmãos reformados não gostam muito de falar isso, porque eles têm muita dificuldade no meio dos dons. Mas Jonathan Edwards diz o seguinte, que um dia ele entrou no quarto e que sua esposa estava orando e que ela estava levitando. Palavras de Jonathan Edwards, não de Maurício. E isso, para um cristão terreno, materialista, que nega o sobrenatural, é algo difícil de engolir. Que outros movimentos nós tivemos? Por exemplo, vem Finney. Finney botou para quebrar no evangelismo. Finney era arminiano, quase semi-pelagiano. Mas Finney, para vocês terem uma ideia, ele tinha um grupo de intercessores que chegavam numa cidade e eles ficavam 3 dias orando, jejuando, pedindo para Deus manifestar sua glória. Coisa mais comum no ministério de Finney. Ele estava pregando, pessoas entravam na igreja sem ter ouvido o sermão e se jogavam no chão, prostradas, confessando seus pecados, chorando a sua miséria diante de Deus e sendo salva. Irmão, ele era arminiano. Irmão, vai andar. Eu queria ver na minha igreja, mesmo que fosse arminiano, nós somos calvinistas, pessoas entrando aqui, confessando seus pecados em lágrimas, genuinamente nascendo de novo, mudando de vida. Numa boa, com todo respeito, não importa se o cara é arminiano, se o cara é o que for. O que importa é que ele enxergou uma forma de evangelismo que dependia diretamente da ação sobrenatural de Deus. Porém, ele seguiu o princípio bíblico de oração de maneira intensa. E assim vieram outros heróis que eu não me lembro agora. Por exemplo, o louvor foi restaurado. Os dons espirituais foram restaurados. Agora, em todos esses moveres, houve distorções. Por quê? Porque o maligno vem e semeia a sua mentira. Mas o fato de haver distorções, por exemplo, salvação pela fé. Eu conheço reformado que vive uma vida de pecado e fala, não, uma vez salvo, sempre salvo, não tem que me incomodar, isso é distorção. O cara é filho do inferno. Sabe? Você conhece pessoas do movimento de santidade, por exemplo, que ensinam que sexo é pecado. Por exemplo, o ensino de predestinação calvinista gerou uma heresia, o hipercalvinismo. O hipercalvinismo é heresia, praticamente. Por quê? Porque diz que não precisa nem evangelizar. Chegou num ponto tal a questão da eleição, da predestinação, que diz que não precisa nem pregar, nem evangelizar, que o eleito vai vir. Olha, não sei se é heresia, mas beira a heresia. Por quê? Porque está mexendo com uma forma de salvação, e a salvação é pelo evangelismo, pela palavra de Deus. Por exemplo, na nossa igreja, nós não compactuamos com hipercalvinistas. Da mesma maneira que nós não compactuamos com pelagianos. Nós temos uma separação bíblica com o hipercalvinista. Está no estatuto. E com o pelagiano também. São os dois lados de uma mesma moeda. 2 erros teológicos gravíssimos. Por exemplo, tem gente que do movimento de santidade, dos metodistas, despertado por Wesley, por Whitefield, quer dizer que sexo é pecado. Sendo que Paulo fala, bendito seja o leito sem mácula, lá em Hebreus.
Então tudo, por exemplo, dons espirituais, nós entendemos que os dons espirituais continuam. Porém, virou uma coisa que a gente chama o caos neopentecostal. Coisas terríveis a gente vê na igreja. Por quê? Distorções. Agora, o fato de haver distorções não tira aquilo que Deus moveu para restaurar a sua igreja. É que nem, por exemplo, a última febre que houve foi a febre de células. E virou uma febre. Porém, nós temos que compreender que o caminhar da igreja vai ir para as casas. Porque uma igreja perseguida só consegue se reunir de maneira subterrânea. E essa perseguição vai vir. A Bíblia mostra que no Apocalipse vão ter cristãos e que vão ser perseguidos. Como é que eles vão fazer para congregar? De maneira subterrânea, escondido nas casas. O primeiro passo é queimar a igreja, as coisas que aconteceram semana passada. É só o primeiro passo. Vai piorar. O segundo passo é a maior igreja, entre aspas, cristã, dizer que homossexuais são filhos de Deus. Não tem como. Veja, o homossexual é tão pecador quanto o mentiroso, quanto o assassino, quanto o ladrão. Todos eles não são filhos de Deus. Na verdade, os homossexuais, como todos eles, precisam da graça de Deus, precisam ser salvos. Por quê? Porque é pecado. É porque ele é homossexual? Não, porque é pecado. A Bíblia diz que é pecado. Simples assim. Frases como essa vão trazer processo. Frases como essa, os computadores que rastreiam vídeos no YouTube vão derrubar vídeos. Hoje ainda não acontece, mas eles vão aprimorar a tecnologia e vai derrubar vídeo. E os pastores vão ser processados por isso. Essa semana, veja como foi público. E a gente precisa falar, por exemplo, o Ed Renekiewicz, um pastor conhecido que começou um desvio doutrinário, já está começando a dizer que tem que atualizar a Bíblia. Está maluco. Já começou a mudar o que os termos que falam dessa parte homossexual dizem na Bíblia. Mas isso vai acontecer. A Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos ordena homossexuais. Entre outras coisas, ordena adúltero, ordena ladrão, tudo, entendeu? Tudo pecado. Só falta ordenar feiticeiro. Aí o grupo de Apocalipse 21:8 fica completo. Mas vocês entendem como é que é a maneira de restauração da igreja? Por exemplo, o dispensacionalismo surgiu aonde? O pessoal quer dizer que o dispensacionalismo surgiu das visões de uma moça no século XIX, em torno de 1850, não me lembro o nome dela, se é Margaret Barber. Não, Margaret Barber fundou uma seita, mas vou lembrar o nome dessa mulher. Darby foi o camarada que sistematizou no papel o dispensacionalismo, mas o dispensacionalismo já tinha mais de 100 anos. Ele foi ver as atividades dessa moça e ele definiu que essa moça era louca e que aquilo que ela via não tinha nem pé nem cabeça. Então o dispensacionalismo, na verdade, ele tem 50 anos de diferença com o aliancismo. Só que a marca dele é uma escatologia muito mais desenvolvida. E essa escatologia, gente, basta eu ler a Bíblia, letra preta no papel branco, que eu vou ver a cronologia clara do final dos tempos. A Bíblia mostra claramente, é coisa nítida, coisa muito fácil. Um jovenzinho de 15 anos, bem treinado na igreja, ele é capaz de dizer tudo isso. Amém? Tudo bem aí, amor? Eu ia procurar, não achei o nome da mulher. Uhum. Vamos lá, vamos abrir agora no Evangelho de Mateus, capítulo 24. O que eu quero fazer agora? Eu quero mostrar de maneira clara um resumo escatológico que a Bíblia mostra.
numa cronologia muito clara, muito tranquila. Mateus 24, nós vamos ler a partir do versículo 4. Não, vamos ter que ler a partir do 3, que é onde começa o parágrafo. No versículo 3, aparecem 3 perguntas dos discípulos a Jesus Cristo. Essas perguntas, Jesus vai responder elas durante esse pequeno sermão que ele fez em particular para os discípulos. Então vamos lá, versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? Que coisas? Não restará pedra sobre pedra no templo. Está no versículo 1 e 2. Então, primeira pergunta dos discípulos: quando que não restará pedra sobre pedra? Segunda pergunta: e que sinal haverá da tua vinda? Essa é a segunda pergunta. Vai ter algum sinal da tua vinda? E a terceira pergunta: e do fim do mundo? Vão haver sinais? Jesus vai responder sobre isso. Por quê? Porque Israel, veja, entendam, o único livro santo, religioso do mundo que tem profecia é a Bíblia. O Antigo Testamento, quase 40% dele é feito de profecias. E as que se cumpriram literalmente. A Bíblia bota a sua credibilidade à prova, mostrando o futuro antes dele acontecer, através da profecia bíblica. Nenhum outro livro considerado sagrado do mundo tem profecia. Só a Bíblia. Então você está falando de um povo judeu acostumado com a profecia. E esses homens aqui, depois de ter andado 3 anos e meio com Jesus, eles sabiam que eles estavam diante de uma profecia cumprida. Qual o nome dessa profecia? Jesus, o Cristo. Então eles estavam acostumados. Então eles iam perguntar: vai ter algum sinal? Nós temos que vigiar alguma coisa? Normal para o judeu, normal. Era uma cultura fixada na profecia bíblica. Viram se cumprir desde Abraão. Com precisão certíssima. Eles habitavam na terra da profecia. Que mais ou menos 2.500 anos antes, 2.300 anos antes, Abraão peregrinou naquela terra. Então eles estavam habitando na terra da profecia. Então o texto continua. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja, aqui muitos se auto-intitulando os Messias. Gente, isso é história. Hoje em dia não tem nem mais nem menos falsos cristos do que tinha antes. Então, primeiro sinal: falsos cristos. Aí vamos lá, 6. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Gente, a história humana é um caminhão de guerra. Aí a pessoa vai falar: pastor, mas graças a Deus tem a ONU hoje, né? E aí nós não temos guerra. Primeira coisa, a ONU não é uma instituição pública. A ONU é sustentada por grandes grupos financeiros. A ONU foi criada para se colocar uma agenda marxista, anticristã, e gerar uma plataforma globalista, contrária à igreja e contrária aos valores que a gente acredita. Segundo ponto, o número de guerras que aconteceram no mundo, depois que a ONU foi fundada, é absurdamente maior do que todas as guerras da história, tirando a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Nós vivemos num mundo em conflito. Por exemplo, agora estourou ali no Azerbaijão com a Armênia, Nagorno-Karabakh, a região. De um lado está envolvida na guerra a Rússia, do outro lado está a Turquia, por trás do Azerbaijão e da Armênia. Mas o que eles estão brigando são os oleodutos que passam no Cáucaso, que levam petróleo da Ucrânia para parte da Europa. Para vocês terem uma ideia, aquela região
Desde a Primeira Guerra Mundial, ela é motivo de conflito. Por que que o herdeiro do trono austríaco foi assassinado? Porque os poderosos da época queriam construir uma ferrovia que ligasse a Europa Oriental à Turquia. Só que no meio do caminho tinha o Império Turco e o Império Austro-Húngaro, que não concordavam com a ferrovia. O que fizeram? Criaram a Primeira Guerra Mundial. Derrubaram o Império Austro-Húngaro e derrubaram o Império Turco. Só que não sabemos por que não conseguiram construir 100% essa ferrovia. Ela tem partes hoje. Existe um filme famoso chamado O Expresso do Oriente. Existe esse filme. Conta partes dessa ferrovia. Existem livros que mostram por que que o príncipe Ferdinand foi assassinado, que era o herdeiro do trono austro-húngaro. Aí vem falar de ONU. Não, guerra vai ter, gente. Nós vamos fazer um paralelo no Apocalipse. É necessário que hajam guerras. As guerras não são sinal de nada. Olha o que Jesus fala. Ó, parte final do versículo 6. Não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. O 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Jesus está falando dos fatos do mundo. Não vos assusteis. Guerras, fomes, terremotos. Jesus avisa. Nossa, pastor, estourou uma guerra no seu... Não. O irmão não lê Bíblia, não? Nossa, pastor, morrem milhões de fome. O irmão não lê Bíblia. Nossa, pastor, pandemia do Covid, que nem pandemia é. Na verdade, está mais para 171. É uma grave doença, com uma contaminação grave, mas não é bem assim. Analisa as coisas, vai ver que tem muita coisa debaixo do pano aí. Tem muitos interesses financeiros em jogo. Que além das pessoas estarem morrendo dessa porcaria, elas vão morrer de fome depois. E de carestia. Por causa do interesse dos poderosos. Mas o que é? Pestes. Ebola. AIDS. Gente, até hoje não tem vacina de AIDS. Para pensar, para o bom entendedor, meia palavra basta. 40 anos de pesquisa em AIDS. Se eu não me engano, 30 anos que o vírus foi isolado. Até hoje não tem vacina. A vacina da gripe tem que ser renovada todo ano. Correto? Para o bom entendedor, meia palavra basta. A vacina que foi desenvolvida de maneira mais rápida no mundo foi a vacina da cachumba, 4 anos e meio. O que eu estou querendo dizer, gente? É peste. Deus determinou assim. Tanto é que é difícil ajeitar a imunização. É só ler Bíblia, está na Bíblia. Não é conspiração, não é papo de jornal, não é papo de youtuber. É Bíblia. Pestes. Nós vamos ver junto quanto que essas pestes têm que dizimar do mundo. Amém? Mas vamos lá. Versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das duas. Gente, o princípio. Deus vai julgar o mundo. É só o princípio. É só o começo. Covid é só o começo. Fica tranquilo que vai piorar. Nossa, o pastor está com palavra maldita sobre o mundo? Não, eu leio Bíblia. Vai piorar. Quando vai piorar e quando vai piorar, nós não sabemos. E como vai ser, nós não sabemos. Mas vai piorar, isso nós sabemos. Aí continua. Versículo 9, a igreja aqui e os judeus. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Gente, o evangelho, quando pregado corretamente, gera ódio. Não se engane. As pessoas chegam a fazer que nem fizeram com Estevão. Elas tampam os ouvidos e riem os dentes. E matam Estevão. O evangelho pregado corretamente gera ódio. Incomoda o pecador. E aí continua.
nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns e os outros se odiarão. A questão de traições, problemas e tal. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Gente, hoje nós vivemos o auge dos falsos profetas. O que tem de falso profeta e falso ensino nas igrejas é absurdo. O que tem de heresia sendo ensinada é absurdo. Nós vivemos o auge. E aí continua. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O que acontece? O evangelho vai ser pregado, vai ter todos esses problemas, a igreja vai ser perseguida, vai ter tudo isso. Agora o 15 traz uma informação muito legal. Quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Quem é a abominação da desolação? É o anticristo. Qual é o lugar santo? Nós entendemos que o lugar santo é o templo de Jerusalém. Vai ser reconstruído. Por quê? Porque Jesus está falando para judeus aqui, entre outras coisas. Os irmãos aliancistas falam que não é o templo de Jerusalém, que não precisa ser reconstruído. Veja, essa é uma profecia que eu acho que existe um lado, vai. Você pode até dar uma lixadinha e falar, vai, precisamos de um templo. Se aparecesse o anticristo hoje sem o templo, eu não teria problema nenhum com isso. Pode ser, mas eu imagino que é maneira literal, o lugar santo é o templo. Mas eu não, como eu costumo, uma vez falei para o Rodrigo, meu filho, eu não colocaria todas as minhas fichas escatológicas na reconstrução do templo. Embora esteja tudo pronto. Entra no YouTube e digita Instituto do Templo. Você vai ver os vídeos lá. Para vocês terem uma ideia, é necessário uma novilha ruiva, que não pode ter um pelo branco. E eles conseguiram encontrar a linhagem, ela ficou 2000 anos sem nascer em Israel. Eles conseguiram fazer nascer duas. Elas são examinadas mês a mês por um grupo de rabinos. E elas foram declaradas perfeitas. Sem um único pelo branco. A queima dessas ovelhas vai fazer a água para a purificação dos instrumentos. Só pode ter templo se tiver essas novilhas, não é ovelha, é novilha. Para vocês terem uma ideia como isso é importante, elas estão escondidas em Israel. É um dos maiores segredos do Instituto do Templo. Que eles têm medo que alguém vai lá e mate as novilhas vermelhas. Fazia 2000 anos que isso não acontecia. É interessante, eles tentaram o cruzamento genético. Gente, a genética de animais é bem desenvolvida. Não conseguiam, sempre aparecia pelo branco. São as duas primeiras, perfeitas. O que antes era produzido, quem é que garantia a novilha vermelha perfeita? Deus! Mas hoje se tem ferramentas para que isso aconteça. É algo sério. Agora, o abominável da desolação é o anticristo. Uma coisa interessante. Quer ver que é interessante? Vamos para mais um texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Quanto tempo nós temos de pregação, Rodrigo? 58. E hoje vai para 1h30 a pregação. 1 Tessalonicenses, falei demais. Capítulo 1, versículo 10. Paulo falando aos Tessalonicenses. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira futura. Qual o próximo fato escatológico envolvendo Jesus? O arrebatamento, a sua vida. É uma unanimidade entre as igrejas. Todas as igrejas ensinam que Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja. Todas ensinam. 1 Tessalonicenses 4,
Versículo 13. Deixa eu tomar um copo d'água. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, quer dizer, morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse é o texto que ensina o arrebatamento. Agora, 2 Tessalonicenses tem o tempo que vai acontecer isso aqui. Quer ver que interessante? 2 Tessalonicenses 2. Vira um pouco a página da sua Bíblia. Seguindo a cronologia, Jesus falou de queda do templo, se cumprir 70 depois de Cristo, guerras, fomes, perseguição e falsos cristos, falsos profetas e o abominável da desolação, o anticristo, a besta. Aqui Paulo ensina sobre a volta do Senhor, o arrebatamento. Aí em 2 Tessalonicenses 2, versículo 8 diz assim, versículo 7, aliás. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. As igrejas dispensacionalistas clássicas dizem que esse um a ser tirado é o Espírito Santo, através da igreja, no arrebatamento. Qual é o problema dessa interpretação? Se eu disser que o Espírito Santo saiu da terra, como que as pessoas durante a tribulação vão ser salvas? Sendo que alguém só pode ser salvo pelo ministério do Espírito Santo. Já furou. O que o detém aqui, para mim, a melhor explicação é o seguinte: a vontade soberana de Deus. O mistério da iniquidade já opera. Quem que detém? A atuação do Deus Todo-Poderoso. Ponto final. Mais nada, sem alegoria, sem frescura, sem nada. Simples assim. Só que o texto continua. Então será revelado o iníquo, que é o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O que acontece? Paulo fala que o ministério da iniquidade já opera. Mas a soberania de Deus está detendo a vinda do anticristo. Gente, o Apocalipse vai se cumprir. A ascensão do anticristo vai vir. O anticristo vai cumprir tudo aquilo para o qual ele foi levantado por Deus. Só que ele age segundo a eficácia de Satanás. Só que tem uma coisa aqui. Veja. Versículo 1 do capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que Paulo está falando aqui? Que antes da manifestação do anticristo é necessário vir a apostasia. A palavra apostasia aqui, eu até faço uma brincadeira, porque veja, nós acreditamos que a igreja vai passar na tribulação. Mas, por exemplo, um dos mestres que a gente consulta aqui na igreja bastante, pastor Márcio Cranconato, acredita que não, que o arrebatamento vai acontecer antes. E um dos textos que ele usa é esse. Por quê? Porque a palavra apostasia ela é interpretada hoje como abandono da fé. Mas
O pastor Márcio Cranconato teve um grande professor, o Carlos Oswaldo Pinto, já falecido, que estudou no Seminário Teológico de Dallas, com o pastor Charles Riley, que é um dos maiores especialistas em dispensacionalismo que viveu no século XX, um homem de uma extrema capacidade. E esse professor Carlos Oswaldo diz o seguinte: a palavra apostasia no Novo Testamento aparece uma vez. E nos textos gregos, apostasia quer dizer saída. Só que ela tomou conotação de abandono da fé. Se você perguntar hoje para um crente o que é apostasia, abandono da fé. Se você for no dicionário Vini, que é uma das fontes que eu uso, apostasia é abandono da fé. Qual a questão aqui? Se apostasia é abandono da fé, nós vamos ver o anticristo. E vamos estar preparados. Se apostasia é saída, como a gente brinca, glória a Deus pelo pastor Marcos Cranconato, glória a Deus pelo professor Carlos Oswaldo e pelos dispensacionalistas, porque vai acontecer o arrebatamento antes. Por que eu falo isso, gente? Com toda essa tecnologia, só vai escapar do anticristo por milagre. Não tem. Não tem. Se fosse há 30 anos atrás, dá para conversar. Hoje tem que ser milagre. Lógico que a gente vai tentar fugir, a gente vai tentar fazer o que for, vai tentar sustentar, não receber a marca. Mas é muito difícil. Então que a gente brinca, irmãos, estamos preparados para passar a tribulação. Mas tomara que o pastor Marcos Cranconato esteja sério. Seria espetacular. Olha, eu não ia ter dificuldade nenhuma de ser arrebatado e olhar para a cara do irmão Augusto Nicodemos, da subir e falar, não falei que era assim? Eu vou falar, que bom, irmão, vamos subir. Ele também brinca assim. Mas o que acontece? Na nossa responsabilidade pastoral, nós entendemos que tem que prevenir a igreja. Como não existe um texto claro que nos garanta 100%, arrebatamento é antes, eu tenho que avisar a igreja e tenho que mostrar. Agora, falar uma coisa para vocês, tá? Vamos supor que esse arrebatamento aconteça antes. Não é para frouxo. É só para testemunha fiel. Apocalipse 3:10. Porque guardasse a palavra da minha paciência, eis que vos guardarei da hora de tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. O Frouxinildo e a Frouxicleide não sobem no arrebatamento, se ele acontecer antes. O Frouxinildo e a Frouxicleide não vão ser livrados na grande tribulação, se o arrebatamento acontecer depois. O que os irmãos aliancistas dizem? Existe um grande teólogo aliancista que defende a seguinte tese, que Paulo, quando está falando do arrebatamento, é como se fosse um cortejo militar. E esse cortejo militar, a cidade saía para receber o grande general e voltava com ele junto. Então o que ele quer dizer? Que o arrebatamento vai acontecer no final da tribulação, e aí os crentes sobem juntamente, encontram com Cristo e vêm junto. O que nós entendemos? Não é assim. Na verdade, a visão que nós temos, ela se aproxima da chamada visão pré-ira. Em algum ponto lá do julgamento das taças, nós imaginamos que a igreja vai ser tirada. Não temos como estabelecer o tempo. Mas existe uma passagem, Apocalipse 16, que fala o seguinte: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que guarda suas vestiduras. Para mim, aquele versículo mostra que a igreja vai ser tirada antes da ira, do derramar total. Por quê? Porque precisa existir bodas do Cordeiro, a ceia das bodas do Cordeiro, e a igreja tem que vir com Cristo. Qual é o problema dessa tese aliancista? Gente, isso aí é um tiro no pé, coisa extremamente importante. Vamos abrir rapidamente Mateus 25. E isso que eu vou falar é uma coisa que os aliancistas, muitos deles tremem para responder.
Alguns vão responder de maneira firme, mas não tem argumento. Presta atenção, Mateus 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Até aqui. O que é isso aqui? É o julgamento. Julgamento dos bodes e das ovelhas. O que os irmãos aliancistas dizem? Que Jesus arrebatou a igreja, quando ele está vindo, a igreja encontra com ele nos ares, e aí ele vem. Se for assim, eu pergunto, quem são as ovelhas? Se a igreja acabou de ser arrebatada. Entendeu? Já arrebatou. O que o texto fala? Todas as nações serão reunidas diante de Jesus. Então, peraí, foi só uma parte que subiu no arrebatamento? Não, gente, é o povo que vai ser salvo durante a tribulação. É o povo que não vai receber a marca. Essas são as ovelhas, vão entrar no milênio. Sabe o que o pessoal vai dizer? Não, irmão, arrebatou. Agora veja, quando eu sou arrebatado, eu sou glorificado. Eu já estou em estado glorificado. O aliançista tem que dizer o seguinte, que eu vou ser colocado na frente junto com as nações, e aí tem o julgamento. Ó, você vai, você não vai, mas eu já fui arrebatado. Não é estranho? Não consegue responder essa questão. Na verdade, numa boa, a visão de que o arrebatamento vai acontecer lá no final, no Armagedon, está furada. Está furada. Esse passa-passagem derruba isso. De uma maneira simples, extremamente básica. Pode falar qualquer outra coisa. Vai ser na 7ª taça, na 8ª trombeta. Acabei de criar uma trombeta, sabe? Tem que falar qualquer coisa, menos que vai ser lá no fim. Nós entendemos que em meados da tribulação, nós não sabemos exatamente aonde, a igreja vai ser tirada daqui, mas Deus vai continuar salvando. E pessoas não vão receber a marca e vão entrar para o milênio. É o que nós entendemos. Mas essas pessoas vão entrar em corpo mortal. E nós vamos estar no milênio em corpo glorificado. Igual que Jesus teve, idêntico ao nosso corpo. Amém? Mais um texto interessante. Esse texto é importante falar. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6. Eu acho que o irmão Maurício exagerou no número de textos, o assunto é muito amplo. Mas diz assim, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto os selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê, e olhei, e eis um cavalo preto, e sobre ele estava sentado, tinha na mão a balança da sua mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E eis que olhei um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com mortandade e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Até aqui. Veja, quem são esses? Os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse.
No nosso entender, aqui é o seguinte: o cavalo branco é Cristo e o seu evangelho, que está vencendo, salvando gente. Os outros cavalos são a peste, a guerra e a mortandade. Isso está acontecendo. Gente, os 7 selos estão abrindo o livro do Apocalipse. Aqui nós falamos de 5. As pragas vão ser abertas no 7º selo, que contém as 7 trombetas e as 7 taças. Hoje nós vivemos o tempo, o princípio das dores de parto. Essa descrição de Apocalipse fecha com a descrição de Mateus 24. Existem paralelos no texto. Hoje nós estamos vivendo uma epidemia. O que vai vir depois dela? Mortandade. O que vai vir depois dela? A fome. O que vai vir depois dela? A guerra. Nossa, o pastor é profeta? Não, o pastor é alfabetizado e lê Bíblia. Porque a Bíblia mostra que onde o cavalo da peste anda, anda o cavalo da morte, anda o cavalo da guerra. E eles já tiraram na história humana, e vão tirar na história humana, 25% das pessoas que já pisaram nesse planeta. É isso que a Bíblia fala. Está escrito aqui. Agora, aonde encaixa o milênio? Aonde encaixa tudo isso? Eu vou fazer uso, não do texto Apocalipse 20, versículo 4, que fala, e reinaram com Cristo por 1000 anos, ressuscitaram e tal. Vou fazer uso de um texto muito especial, que nós vamos mexer várias vezes nele. Último texto da noite. Livro do profeta Daniel, capítulo 2. Opa, passei. Empolguei. Daniel 2. O que acontece aqui? Nabucodonosor tem um sonho de uma estátua. A cabeça de ouro é o Império Babilônico, o peito é o Império Medo-Persa, o ventre é o Império Grego, as 2 pernas são o Império Romano do Ocidente e do Oriente, e os pés é o Império do Anticristo, que tem o barro misturado com o ferro. Essa estátua, ela profetiza todos os grandes reinos humanos. O que está faltando dessa estátua? O que está sendo construído nos nossos dias? O Império do Anticristo. A forma de pensar das pessoas está sendo alterada. Ideologias anticristãs estão preparando a chegada do iníquo, do anticristo. O ministério da iniquidade já opera, apenas há algo que o detém, a soberania de Deus. Agora, essa estátua mostra todos os reinos que vão ter na terra. Olha que interessante. Tá. Versículo, só para vocês entenderem, versículo 41. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. 44, que nos interessa. Mas nos dias desse reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho, e fiel
a sua interpretação. Eu pergunto, qual que é esse grande reino que vai vir depois do império do anticristo? Do Messias, é um reino que não terá fim. A pessoa fala, mas peraí, o pastor não falou que é 1000 anos? Mas 1 Coríntios 15 fala o seguinte, que o Messias entregará o reino ao Pai. Não está dizendo que o reino vai acabar. Até que seja colocado todos os inimigos debaixo do pé dele. Então, depois desses reinos humanos, políticos, governos reais, vai vir um reino político, administrativo, econômico, militar, porque veja, a gente já vai vir cavalgando lá antes do Armagedon, para destruir o anticristo, o falso profeta e as tropas. Militar também. Jesus vai reger com o cetro de ferro. Não vai ser uma democracia, vai ser uma teocracia. E nós vamos reger juntamente com ele. E esse é um reino eterno, que vai subsistir pela eternidade. Entendemos que existe um período de 1000 anos, onde tem os acontecimentos de Apocalipse 21, 20 e 21, mas no final disso vai haver o julgamento do trono branco, e o reino vai ser entregue ao Pai. Daniel fala claramente do milênio. Os judeus acreditavam no reino literal porque eles conheciam o livro de Daniel. Tinha mais alguns textos, mas nós não vamos nos prolongar mais. A palavra já está muito longa. Meu conselho é que você leia Daniel capítulo 2, que você leia Apocalipse capítulo 19, que vai falar da nossa vinda com Cristo depois das bodas do Cordeiro, e Apocalipse capítulo 20, que vai falar do milênio. Isso aí vai completar a ideia, são textos conhecidos dos irmãos, que já foram expostos aqui na palavra, mas que infelizmente o tempo hoje não nos permite falar. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque temos esperança. Nós te agradecemos que a tua profecia nos ensina que vai haver um momento em que todo o nosso sofrimento vai cessar, e que todas as nossas lutas, todos os nossos medos, todas as nossas dificuldades vão ser derrubadas pelo teu poder. Vai chegar um tempo, Senhor, onde estaremos glorificados, a morte não terá mais poder sobre o nosso corpo, nós te veremos face a face, estaremos juntamente contigo por toda a eternidade, debaixo da tua graça, debaixo do teu amor, debaixo do teu cuidado. Senhor, que essa esperança sirva de combustível nos dias maus, que essa expectativa venha encher o nosso coração de alegria, que nós possamos, Senhor, estarmos firmes na fé, constantes em boas obras e com o coração cheio de expectativa, que nós possamos dizer dia após dia, como diz o apóstolo Paulo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Amém. Viu, irmão? Essa questão do Maranata, na nossa tradução, ela não aparece no Apocalipse. Mas Paulo fala nas suas epístolas, Maranata. Numa das epístolas aparece Maranata, que quer dizer, vem Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Semana que vem nós continuaremos a falar do milênio. Vamos falar sobre a israelização da igreja. Igreja tem que usar kippah? Igreja tem que usar shofar? A igreja substituiu Israel? É isso que nós vamos ver a semana que vem. Deus abençoe a sua vida e uma boa noite.